nesse aspecto, você tem ali, em 2020, as medidas que fecharam o comércio, a oferta de bens e serviços, eventualmente, ela descambaria em algum tipo de choque de oferta. Eu acho que eu estou até me adiantando um pouco, viu, Jean? Continua aí. Não, a gente vai chegar nessa parte aí, logo a gente volta. E logo a gente explica a taxa Selic, extrata, enfim, pode concluir o raciocínio. Não, manda ver, então. Quando na economia, eu vou falar um fato para vocês, e ele corrobora uma grande questão de a gente imaginar e o empresário é malvadão. O que acontece? A economia moderna hoje, ela consegue já produzir sem mão de obra. A grosso modo, robôs, linha de produção mais moderna, o empresário vai ter um investimento e se conseguiria hoje você ter uma produção com muito menos mão de obra do que se utiliza hoje. Só que produzir sem mão de obra é relativamente fácil. Só que não tem a mágica do consumo sem renda. Vocês conseguem captar a importância disso? Do que adianta eu produzir, sendo que vai ter um desemprego em massa e não vai ter ninguém e vai ter poder de renda para consumir os produtos que eu estou produzindo? Porque a gente trata a economia por produção. A única razão da produção é o consumo. Por que eu disse isso? O Felipe ele falou brilhantemente da economia institucional americana. A gente tem que entender, são modelos de culturas diferentes. Quais são esses modelos de culturas diferentes? Enquanto no Brasil, para quem é mais da minha idade, por exemplo, eu lembro, a minha avó tinha uma sempre Toshiba em casa, ela de botãozinho lá, de negócio, e ela durou 20 anos na casa da minha avó, essa televisão. A gente compra uma televisão hoje nova, a gente pensa e vai ficar com ela 10, 12 anos. Então, o que acontece? Porque a produção nossa, nacional, os valores são tão mais altos no Brasil quanto lá fora. O pessoal fala assim, o imposto é alto. Não se justifica o imposto. Uma televisão lá é quase 3 vezes mais cara do que nos Estados Unidos, por exemplo. Porque o industrial, ele sabe dessa nossa tendência em postergar esse tipo de compra de bens duráveis. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o cara compra uma televisão hoje, e 6 meses sai uma maior, ele vai lá e compra maior, e sai um modelo novo de carro, ele vai e compra um modelo novo de carro, ele compra batedeira, escova de dente lá, elétrica. Ou seja, a produção lá, o consumo nos Estados Unidos é muito maior. Então, o dinheiro, por isso a inflação lá, quando cresceu desse tanto, a gente achou até um absurdo, mas a inflação dos Estados Unidos bateu recordes e recordes e nunca tinha acontecido no mundo. Porque um país onde você tem um consumo exacerbado e uma produção exacerbada, ela consegue ali estabilizar. No Brasil é diferente, porque nós não temos hábitos de consumo nesse mesmo patamar. Então, uma quebra da cadeia produtiva no Brasil, ela é bastante prejudicial. Quando você tem a malha de minério de ferro e vai para a China, por exemplo. Você parou, os mineiros pararam, não extraíram mais a malha, os caminhoneiros tiveram que parar para transportar, o porto ficou parado para transportar, a malha de ferro não chegou na China. Aí chega lá na China, essa malha de ferro, ela é processada. Sim, senhores. Infelizmente, a gente tem esse absurdo. A gente vende o ferro para a China e se brincar no mesmo navio e leva o minério de ferro, a China já tem a siderúrgica ali no porto mesmo, ela já processa o ferro e já traz para a gente as barras de ferro para a gente vender mais caro.
Tem esse processo. Então, essa cadeia produtiva, quando no Brasil, em países subdesenvolvidos, quando tem essa quebra de cadeia produtiva, é muito mais difícil você retomar. Por isso, e a gente já comentou na palestra mais cedo, é estranho falar, são os mesmos rostos que estão aí eu não quero dar exemplos parecidos, mas não tem como fugir disso. Por isso a gente falou mais cedo. E em 2020, nós conseguimos manter um preço de produtos, porque nós estávamos um estoque cheio e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, o empresário foi, queimou o estoque dele para poder vender e para poder aproveitar. E lá. 2021, a gente já não tinha tantos produtos em estoque, a cadeia produtiva tinha parado, e a gente já começou a ver as consequências do lockdown, do fecha tudo. Essas consequências do lockdown, alinhadas às políticas de taxa de incentivo monetário, expansão monetária, a queda produtiva, a expansão monetária, e houve, né, um aliado à subida de juros para conter essa inflação, ela foi se tornando uma bola de neve em 2021, e essa bola de neve, ela já estourou em 2021, a crise já aconteceu. 2022 vai ser um ano de, eu não gosto de dizer retomada, mas vai ser um ano onde a gente vai conseguir desembaraçar os nós dessa teia, um sofrimento ainda, para 2023, a gente ter mais fôlego para começar a crescer. Eu dei pequenos exemplos sobre instituições dos dois países para vocês entenderem a diferença, como a produção e o consumo é relativamente ligada a padrão de vida, a padrão fiscal, a padrão social. Agora o Felipe vai colocar como a percepção dele disso tudo de uma forma austríaca. Maravilha, agora você chegou no ponto que eu queria ter retomado. Quando a gente pega lá eu tinha até comentado na palestra mais cedo, o índice de estoque que é produzido lá pelo CNI, e aí o que você vê nesse índice de estoques, que é o índice da indústria nacional, né, que mostra o estoque da indústria, você tem ali uma média que vai mais ou menos ali até fevereiro de 2020. E o que você tem nesse período? Fevereiro e março de 2020, chega a pandemia no Brasil. Por ser um ambiente de incerteza, o que os empresários fazem? Eles não vão investir, esperam para ver o que vai acontecer, ainda mais que houve o fechamento do comércio, né? E aí você vê o índice de estoque descendo muito abaixo da média, até mais ou menos outubro de 2020, quando a gente tem o ápice daquela primeira ou segunda onda da pandemia. Já no final de 2020, então nesse período, e você não tem um aumento de inflação também, seja por conta desse choque de oferta, nem por choque de demanda, porque há uma queima dos estoques, e você vê, a partir de novembro de 2020, um crescimento dos estoques. O que quer dizer o quê? Que o empresário voltou a ter um pouco de confiança, e aí isso conjumina com uma época que já estava prevendo vinda de vacinas, né, uma solução mais estratégica, e a gente tinha mais conhecimento do que estava sendo lidado, né? E aí, a partir de junho de 2021, você vê novamente uma normalização dos estoques. Só que enfrentamos em 2020, em 2021, uma inflação de 2 dígitos, algo que não enfrentávamos desde a recessão de 2015. E por que isso acontece? Isso não acontece exatamente somente pela pandemia, e talvez até um ponto que eu e o Jean discordamos bastante, é sobre o fenômeno de inflação. Eu não vejo a inflação como a alta do feijão carioquinha, a alta do tomate que gera inflação. Mas a inflação é um fenômeno eminentemente monetário. A oferta e a expansão monetária, ela gera o aumento sistemático de preços, né? E quando e pode ser, o governo até justifica, né,
que a inflação também é por conta da crise internacional. Nós tivemos que enfrentar a crise energética, né, a crise do gás, tivemos que enfrentar todos a escassez de semicondutores, enfim, há inúmeras explicações. A pressão cambial, obviamente, porque vivemos um ambiente institucional extremamente instável. Só que se você olhar para a inflação brasileira, dentro dessas grandes economias mundiais, eu cito até inclusive a Alemanha, nossa inflação é o dobro da Alemanha. Nós não somos ainda a Argentina, um governo extremamente intervencionista que fechou tudo plenamente, e aí agora está enfrentando uma inflação de 50%. Também estamos longe de ser uma Venezuela, que já não tem, não podemos nem considerar mais um Estado liberal e democrático, né? Mas em 2019 iniciamos um processo de política monetária que, ao meu ver, foi um erro. Então, boa parte dessa inflação tem muita culpa do governo, não adianta só culpar a crise externa. E o que a gente viu foi o Banco Central brasileiro achando talvez que fosse o Fed ou o Banco Central Europeu e querer trabalhar com taxas de juros negativas. E aí a gente viu uma redução drástica a níveis também históricos da taxa Selic no Brasil. E se você contar a inflação, apesar de nominalmente positivo, estaríamos trabalhando, de fato, em termos reais, com taxa negativa, né? Isso gera uma informação para o investidor. Só que no Brasil, conjuminado com a crise internacional, obviamente, isso gerou um efeito, inclusive, contrário. Nós não tivemos mais investimento. Tivemos uma política expansionista, mas não menos investimento. E aí eu explicaria que parte dessa inflação, ou a maior parte dessa inflação que o Brasil sofre, e sofreu ano passado de 2 dígitos, tem ali esse erro do Banco Central, tanto que o ano passado, se vocês observarem, o Banco Central volta a subir rapidamente a taxa Selic, numa ideia de arroxo monetário para conter essa expansão e tentar fazer o controle da inflação. Infelizmente, usa-se taxa de juros como política monetária para controlar a inflação. Obviamente, talvez seja melhor do que tentar controlar preço. Controlar preço daria consequências ainda piores, né? Mas, inclusive, hoje de manhã nós comentamos, né, que o Banco Central iria aumentar a taxa de juros, eu estava dizendo 1,5%, não é nenhuma previsão, 90% dos analistas estavam falando isso, e está lá, foi aumentado hoje, agora à noite, saiu a notícia que nós tivemos mais 1,5 de pontos percentuais na taxa Selic. O Jean aposta até o final aí em 13%, eu acho que talvez vá até mais. Consequência ruim disso, né? Eu vou deixar o Jean explicar, que aí depois eu falo a minha parte. Das consequências ruins de uma taxa de juros Selic alta. Como a gente está falando para professores e também está falando para alunos que estão ouvindo no YouTube, eu acho importante a gente explicar de uma forma simples o que seria a taxa Selic. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, eu não venho ao caso, mas a taxa Selic basicamente é quanto o governo paga de juro para você emprestar o dinheiro